coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos começando mais um programa essencial junto com você que está em casa e com a nossa convidada e amiga protagonista do quadro Alimentação Saudável, faz parte da nossa equipe e hoje é convidada para conversar conosco sobre um tema que ela ama de paixão. Eu estou aqui conversando e tirando o cabelo do rosto. Enfim, Belquíria Medeiros, que é nutricionista, vocês já conhecem do quadro Alimentação Saudável. E já que você está aqui ao meu lado, Belquíria, deixa eu lhe apresentar logo. Belquíria, ela é especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva funcional, administradora há 11 anos do restaurante popular de Currais Novos e faz o nosso quadro Alimentação Saudável desde 2012. E ela faz parte da nossa equipe do Essencial. É apaixonada por nutrição infantil, principalmente depois que foi mãe de um casal lindo, que vocês já conhecem, quem a acompanha. E hoje ela trabalha com foco principalmente em introdução alimentar e atende tanto crianças como as mamães, além de dar cursos sobre esse tema. Então, a experiência de maternidade despertou essa paixão em Belquíria pela alimentação infantil, em especial pela introdução alimentar, não é isso, Belquíria? Olá, boa noite, Maura, boa noite a todos. É isso mesmo, nunca imaginei que fosse me apaixonar tanto por nutrição infantil, né? Mas a maternidade tem dessas coisas. E como me faltou muita informação, né, quando eu tive logo o Guilherme, foi estudando para fazer a introdução alimentar dele, que virou uma paixão, assim, e eu mudei, inclusive, de área por causa disso. Olha só, gente, e esse é o motivo pelo qual eu convidei Belquíria, aliás, eu já tinha convidado há bastante tempo, e agora deu certo ela vir participar conosco para conversarmos sobre este tema, que faltou informações a Belquíria quando foi mãe, mas continua faltando ainda para muitas mamães de primeira viagem, ok? Vamos lá, Belquíria. Aqui nós temos algumas dúvidas que foram colocadas, né, no history, que você botou lá uma caixinha de perguntas, nós também colocamos, e aí chegaram algumas perguntas, e vamos começar. A primeira diz assim: socorro! Já é um pedido. Meu bebê vai fazer 6 meses, próxima semana, por onde eu começo? Pergunta de Alana. Bom, primeiro, que bom que ela esperou até os 6 meses, né? Não é uma frequência tão grande. 6 meses, há um motivo para começar a introdução alimentar nos 6 meses. Há o amadurecimento do trato gastrointestinal, né? E os 5 sinais de prontidão. Então, não é só ter 6 meses. A criança tem que estar sentando sozinha ou com o mínimo de apoio, ter o controle da cervical, né? Segurar o pescocinho direitinho, isso evita engasgos, inclusive. Ter que se interessar pela comida, que é algo que as mães confundem muito. No 4º mês tem a fase oral, que eles botam muito a mão na boca, como se estivesse querendo comer a boca. É confundida, mas isso é uma fase oral normal, né? A criança descobre o mundo pela boca. Mas ele tem que ter o interesse pela comida, ficar acompanhando quando vocês vão comendo, isso é um sinal de prontidão também, né? E já conseguir levar o alimento até a boca. Claro que a gente não espera a maestria, né? Mas ele já tem, levar objetos até a boca também é um sinal de prontidão. Então a gente espera os 6 meses, né? Mais esses 5 sinais de prontidão. E por onde a gente começa? Começamos pelo lanchinho. Pode ser o lanchinho da manhã ou o lanche da tarde, ou uma fruta ou um vegetal. Aí, Belquíria, eu faço sopinha? Não. É uma fruta. Vamos começar por uma fruta mais molinha, um mamão, um abacate, uma banana. E eu sempre sugiro que a criança que comece com 2 apresentações, né? O pedaço, que a gente chama o BLW, né? Que é onde a criança se autoalimenta. E a frutinha ou o vegetal amassadinho. Ok. E quando você diz assim, aos 6 meses,
até os 6 meses, o ideal em se tratando de alimentação é a amamentação, porque ela supre todas as necessidades do bebê com excelência. Daí você até parabenizar quem espera até os 6 meses, é porque conseguiu amamentar, somente amamentar até os 6 meses, não é isso? E tanto acontece para quem está amamentando exclusivamente, como para as mamães que não conseguiram alimentar por N motivos, né, que não são menos mães por causa disso, mas que dão fórmula. A gente também, mesmo assim, tem que esperar, a gente não adianta esse momento. Até porque o leite, tanto o materno quanto a fórmula, é o principal alimento da criança até 1 ano de idade. E até os 6 meses é preciso que seja exclusivo, não é isso? Sim, isso. Ok. Segunda pergunta, como faço meu bebê ser BLW? Pergunta da Bruna. Agora me diga o que é BLW. Então, BLW é um dos métodos. Existem 3 métodos, né, da maneira que a gente vai alimentar o bebê. Existe o método tradicional, que é aquele que todo mundo conhece, onde você leva o alimento para a criança. Então, com uma colherinha, né, você pega o alimento e oferta à criança. Isso é o método tradicional. Existe o BLW, que é aquele dos cortes de segurança, onde o bebê se alimenta sozinho, né? Ele segura o alimento e a gente não ajuda ele praticamente. E tem o participativo, que é um misto dos 2 métodos. Então, Bruna, né, o nome da moça, a gente não escolhe. A gente não escolhe o método da criança. A criança que escolhe o método. Eu digo muito às mães, quando eu vou atender, primeiro, diminua as expectativas. Tudo que você tiver expectativa, você vai ser frustrada. Porque a gente cria uma expectativa, uma romantização tão grande da maternidade, né? E acaba se frustrando porque a gente criou uma expectativa que não é aquilo, né? Não é aquele negócio de botar o bebê no peito e ele vai mamar, né? Não é essa história de eu vou colocar a comida mais correta do mundo e ele vai abrir a boca. Isso não, infelizmente, nem sempre é assim, né? Eu já tive essas experiências. Eu tive a experiência da criança que sempre abriu a boca, porque Guilherme sempre abriu a boca. E eu tive a experiência de Ana Júlia, que só abriu a boca aos 7 meses de idade, né? Então, porque essa diferença, né? Filho de nutricionista e tal, mas a criança escolhe o método e a gente tem que entender isso, né? Guilherme, por exemplo, é uma criança extremamente tradicional. Ele nunca quis pegar na comida, ele não queria se sujar. Muitas crianças são assim. Já a Julinha, não. Ela é participativa. Ela tanto pega quanto aceita que a gente dê. Quanto se lambuza toda. E deixe se lambuzar, porque é a coisa mais linda e é assim que eles aprendem a textura, o cheiro, o sabor, né? A criança tem que sentir o alimento. Ok. Como escolher os talheres para minha filha começar a introdução? Então, eu até trouxe os talheres aqui para mostrar. Acredito que vocês vão conseguir ver direitinho. Tenho 3 tipos de talher. Eu sempre sugiro uma colher rasinha, certo? Essa é uma colher de silicone, então ela não vai machucar a gengiva, porque a criança vai morder a colher também, né? E por que ela ser rasa? Porque a gente não vai colocar um volume tão grande de alimento. E você coloca a comida na colher e você só coloca em frente ao bebê. O bebê que tem que vir até a colher. Nada da gente colocar a colher de frente, como se, né, forçando a criança a abrir a boca. Não. Outra dica que eu sempre dou também, para parar de estar toda hora limpando, né? Aquela história de deu uma colherada, deu uma raspada, deu uma colherada, deu uma raspada. Que a gente se coloque no canto da criança, como deve ser chato. Você comendo toda hora raspando sua boca, né? Então, colheres fundas, assim, ó, eu não aconselho para o início. Essa até é de silicone, é um silicone mais durinho, quase um plástico, mas ela é muito funda, muito grande. E essas de metal também eu não aconselho para os primeiros momentos, porque eu acho ela tão funda e também pode machucar a gengiva nesse momento de iniciação. Depois, ok.
Mas no começo eu prefiro as menores e de silicone. Ok. Até porque a gengiva deve estar, muitas vezes, está toda inchadinha, né? Dos dentes que estão nascendo. Às vezes coincide, sim. Ok. Qual copinho usar para oferecer água? Essa pergunta é de Priscila. Priscila, eu acho que essa é a pergunta que as pessoas mais se frustram quando eu respondo. Porque as pessoas esperam que seja um copo maravilhoso, caro, e eu sempre sugiro um copinho de cachaça de vidro. Esse é fácil de encontrar. Gente, primeiro o vidro é o melhor material, porque não tem cheiro, não tem odor, não passa nenhuma substância. Claro que você não vai dar à criança um copinho de vidro para ela se cortar, não é isso. Mas ele tem uma abertura pequena, então para tomar é mais fácil. Eu até tenho um copinho aqui de alumínio pequenininho, ó. Eu comprei aqui em Currais Novos mesmo, no supermercado. E esse sim a criança pode segurar. Água não é uma coisa tão fácil de ofertar à criança, nem toda criança aceita de início, né? Então, você beber na frente da criança é muito interessante, né? Quando a criança estimula. O exemplo é o melhor ensinamento. Por isso que é tão importante que os pais comam bem, porque chega um exato momento que ele vai se interessar pelo prato do pai e da mãe. Então, imagine aquele prato todo bem feito para o filho, mas eu tô lá comendo uma fritura, com arroz e feijão e farofa, sem nenhuma verdura, sem nenhuma salada. Fica difícil ensinar e não mostrar, né? E falando em copinhos ainda, existe mais no mercado, que é um de silicone. Esse é de silicone, ó, não é tão mole, um pouquinho rígido, mas não machuca, certo? E tem o 360, que a gente fala, né? Que ele só abre quando a criança coloca a boquinha aqui e aí a água solta. Esses são os indicados. Esse aqui eu indico mais para quando a criança já está conseguindo segurar assim, um pouquinho. Vamos lá. Próxima pergunta. Posso dar papa de cremogema à minha filha? Ela tem 8 meses. Não. Pelo amor de Deus. Gente, a gente tem que aprender a ler rótulos, né? Quem me conhece sabe, eu amo fazer feira. Nossa, o povo gosta de ir pro shopping, eu gosto de ir para um supermercado. Adoro ir pro supermercado. Adoro. Com o tempo. Adoro. Porque eu gosto de ver as novidades, porque eu tenho que ler o que é a novidade, o que é a embalagem. Então, assim, a gente tem que criar o hábito de ler a embalagem. E lá na embalagem desse produto, um dos primeiros, se eu não me engano, se não for o primeiro ingrediente, é açúcar, né? E a ordem de quantidade dos ingredientes quer dizer as quantidades. Então, assim, o primeiro ingrediente é o ingrediente que mais contém naquela fórmula, né? E esse produto aí é só açúcar. E açúcar a gente só dá se quiser iniciar com 2 anos de idade. Então, até lá, a criança não precisa de engrossantes. Ele precisa só do peito da mãe, né? Mais a introdução alimentar ou da fórmula. Mas não precisa adoçar e nem precisa colocar engrossante. E eu sei que tem aquela famosa frase de eu criei 20 e nenhum morreu, né? E eu sempre respondo, era para matar? Então era para dar veneno, não era para dar alimento. Graças a Deus ninguém morreu, mas como eles são hoje? Como são esses adultos hoje? Algum tem obesidade? Algum tem hipertensão? Alguém tem diabetes? Será que isso não se iniciou lá na infância, onde eles não aprenderam a comer bem? Onde eles foram iniciados a apresentação do açúcar tão precocemente, né? A criança tem a vida toda para comer esse açúcar, então não tem para que pressa, né? Não dá engrossante, nem açúcar assim, não. Deixa para depois, tem muito tempo. Ok, então tá aí a dica, tira cremogema aí da feirinha da criança. Acabou. Meu filho não tá comendo nada, fica cuspindo toda a comida. Ele está com 6 meses. Então, é aquela famosa frustração que a gente estava falando lá no início, né? A criança só era apresentada ao leite.
e está sendo apresentado a um sólido, né? Como eu disse, tem criança que abre a boca e come. Ótimo. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é igual. Então, esse ato de cuspir é, inclusive, e eu com a colher, né? Esse ato de cuspir é aquele ato de segurança, de, opa, tem um objeto estranho na minha boca, tem algo diferente na minha boca. Eu sempre sugiro que as mães parem de contar colheradas, porque elas chegam assim pra mim. Mas eu queria, meu filho só comeu 2 colheradas ontem à noite. Mas ele comeu bem no almoço, ele comeu 4 colheradas. Então, assim, a gente oferece. Nosso papel é ofertar e variar, né? Quando a criança vai se habituando com essa nova textura, ele vai começando a comer. Outra coisa que interfere muito na introdução alimentar é a postura de quem está dando a comida a essa criança, né? Então, meu Deus, o filho não come, abre a boca, não sei. Você tá deixando um ambiente estressado, né? Então, a sua postura é muito importante. Então, falar baixo, estar num ambiente calmo, sem televisão ligado, sem o som ligado, isso ajuda muito na introdução alimentar, porque você está passando segurança ao seu filho. Então, pelo que você está dizendo, né? Eu sei que é verdade. Certo. E assim, como terapeuta na área de comportamento, a gente sabe da importância do estado emocional da mãe ou da cuidadora dessa criança também na hora da alimentação, né? Porque o seu estado emocional, você que está fazendo essa introdução, ele repercute diretamente no estado emocional da criança, não é isso, Belquíria? Exatamente isso. Eu já peguei alguns casos que a criança às vezes não comia porque a mãe gritava frustrada. Não estou julgando a mãe, né? A gente apenas está dizendo como deve ser. Então, assim, ela gritava frustrada porque ela idealizou uma cena que não estava acontecendo, aquela cena de filme, de televisão, né? Que ela ia lá preparar o alimento com todo carinho e amor, e a criança ia lá e ia comer como ela faz normalmente. Mas eu digo muito, andar é fisiológico. Então a criança, no momento dela, ela levanta e anda, né? Os devidos estudos. Mas a comida é diferente, porque nós somos preparados para a sucção. Por isso que a gente toma, né? Que por isso que a gente bebe o leite no início. Mas o alimento, o sólido, a gente precisa aprender. Então, assim, aprender com grito é um pouquinho mais difícil. Verdade, com certeza. Vamos lá, queria fazer o método novamente, BLW, agora eu já sei o que é. Queria fazer o método BLW, mas tenho medo porque ele tira pedaços grandes. O que eu faço? Deixa eu ver se eu entendi, Belquíria. O método BLW, para você que está em casa que não conhece, assim como eu também não conhecia antes desse programa, é a criança comer sozinha, é isso? Isso, exatamente. Então, primeiro, essa mãe deve procurar informação, procurar um profissional que oriente ela para que isso possa passar segurança para ela. Como eu disse, quem escolhe o método é o bebê, né? O que a gente pode fazer é, depois que ele já começa a aceitar, a gente pode incentivar, né? Para que ele comece a pegar, a conhecer as texturas e tal. Então, por exemplo, vamos fingir que isso daqui é o que a gente deve fazer. 1, procurar informação. 2, aprender os cortes de segurança. Com os cortes de segurança, fica mais difícil o engasgo, né? E é mais fácil se engasgar com leite líquido do que com alimento, com o corte de segurança. Então, por exemplo, vamos fingir que isso aqui é uma banana, né? A gente descasca metade e metade, deixa a casca só aqui no meio, porque a banana é um alimento escorregadio, né? Então, coloca na mão da criança e vai ficar sobrando banana aqui e aqui. E ele vai levar a boca, né? Virando a mãozinha dele. Quando aqui está com corte de segurança, ele vai dificultar o tamanho. Mas a gente tem que confiar na criança que com corte de segurança e uma postura correta de quem está dando o alimento, ele também vai se sentindo seguro e vai aprendendo a lidar com esse alimento. Outra coisa que a gente observa muito
é o reflexo de gag, ou gag, como queiram chamar. Que é aquela ânsia, né? De colocar como se a criança não gostou, ele teve até uma ânsia de vômito. Não é ânsia de vômito. Isso é apenas um reflexo de segurança. Ele não soube lidar com aquele alimento e ele está tentando expulsar ele da boquinha. Então, não significa que ele não gostou. Significa que é a adaptação do alimento ao organismo dele. Nessa adaptação, não foi legal de início e ele... O reflexo, ele está expulsando da boca porque ele não soube lidar com aquele tamanho, talvez esteja grande, talvez a textura. E eu sempre oriento as mães, vá no posto de saúde, procura uma enfermeira, veja como é a manobra de desengasgo. Isso também vai lhe dar segurança, né, de saber como fazer isso. Informação vale ouro, nesse momento ou em qualquer momento da vida. Isso é verdade. Para educar com segurança é preciso conhecimento e, principalmente, um estado emocional equilibrado para que você saiba lidar com os imprevistos que são normais, que fazem parte do processo, né? De qualquer processo de aprendizagem. Ok, mais uma pergunta, Belquíria. Minha filha tem 1 aninho e mamou sempre no peito, mas essa semana não quis mais. Já ofereci várias vezes e ela não quer. Como começa a introduzir fórmula infantil? 1 ano. É outra polêmica. Depois de 1 ano, o bebê não necessariamente precisa continuar esse leite, certo? Eu digo muito que vai da rotina da família, das condições financeiras da família, né? Por exemplo, a bebê deixou sozinha. Gente, coisa que não aconteceu aqui em casa, né? Eu me lembro. Da minha dificuldade de desmame, eu tenho um problema de desmamar, eu tenho um apego pela amamentação. Minhas amigas todas, todo mundo que eu conheço, eu encontro uma grávida no meio da rua, eu estou lá falando sobre a amamentação. Das suas dificuldades e superações. Então, quando a criança deixa o peito, já tem 1 ano, a gente já espera que essa introdução alimentar, sim, que ela vai até 1 ano. A introdução alimentar, eu digo que ela vai durante a vida toda. Porque a gente continua conhecendo texturas, a gente continua conhecendo alimentos, né? Quem nunca provou uma fruta que nunca conhecia antes, já na fase adulta, né? Então, assim, esse leite, ele não precisa, não é que ele não pode, tá? Ele não precisa ser prolongado. Então, primeiro que a fórmula é uma prescrição, então quem prescreve é o pediatra. Eu nunca indico fórmula, né? Eu sempre oriento que procure um profissional pediatra. Eu digo muito que cada profissional conhece sua área. Então, fórmula é com pediatra. Mas ele já pode, por exemplo, tomar o leite de vaca integral, né? Nas preparações dos derivados. Então, não necessariamente essa mãe tem que introduzir a fórmula. Ela pode fazer esse aporte de cálcio, né, que é a maior preocupação pelo leite, com derivados, com folhosos escuros, com brócolis e com vários alimentos. Daí, novamente, a questão do conhecimento, porque se você conhece os nutrientes dos alimentos e você compara com os nutrientes do leite, você vai perceber que pode fazer essa substituição, né, Belquíria? Sim, tranquilamente. Ok, deixa eu ver aqui. Olha, nós vamos agora novamente para mais um intervalo, certo? Comercial. Josi da Clínica Essencial. Você conhece, Belquíria, Josi? Muito. Josi, ó. Né? Beijão para você. Josi é atendente na Clínica Essencial, onde nós trabalhamos, Belquíria e eu. E assim, está assistindo o programa, viu, Belquíria? E está dizendo aqui, anotando todas as dicas de Belquíria. Ela é top. Ela é incrível. E aí tá gravidíssima, né? Lá de João Guilherme. Gravidíssima, linda, com barrigão lindo de João Guilherme. E João Pedro, assim, feliz da vida que vai ganhar um irmão. Ai. Belquíria, vamos continuar, né? Com as perguntas dos telespectadores? Vamos sim. Então vamos lá. Meu filho pode comer em pedaços
mesmo sem ter dentinhos, ele está com 10 meses? Sim, pode sim. A gente é esperado que o movimento de pinça, né, que a criança pode pegar alimentos em tamanhos menores, né? Então, por exemplo, uma maçã cortada, uma uva cortada no corte certo, por exemplo, em 4, que a criança já pode pegar com a mãozinha dela e levar até a boca. Então, ele já começa a comer em pedaços. E o dentinho está por base dessa gengiva, né? A gengiva é muito forte. Às vezes, a gente subestima a criança achando que eles não conseguem mastigar porque não tem dentes, mas a gente está enganado. Eles conseguem mastigar muito bem, né? E eles têm bastante força nessa mordida aí. Que interessante, né? Até porque a mastigação, ela acontece independente do dente, né? O movimento da mastigação. Sim, o dente ajuda quando o alimento é duro, mas a mastigação em si ela é feita com a gengiva mesmo. E essa mastigação com esse alimento mais inteiro, vamos dizer assim, ajuda inclusive nessa dentição, né? No atrito, né, com a gengiva, vai ajudando na dentição. Por isso é tão importante evoluir texturas. Já peguei casos de criança com 1 ano ainda comendo um amassadinho. E a gente vai evoluindo a textura do alimento até quando chega 1 ano, ele está comendo como a gente come, como a comida da família, né, sem ter que machucar. E o quanto é importante, meu querido, você falando na questão das texturas, e eu lembrando da psicopedagogia, quando a gente estuda o processo de aprendizagem, o quanto é importante a criança, ela não só experimentar sensorialmente, né, com as mãos, como você diz, se lambuzar e sentir mesmo no corpo, na pele, o quanto isso é essencial para o processo de aprendizagem da criança, né, para o processo emocional da criança, para o processo sensório-motor, que é o período de estágio de desenvolvimento que ela se encontra, e quanto essa diversificação da comida, né, do sólido, do pastoso, quanto é importante existir essa variedade, essa diversidade. Às vezes a gente acha que porque não tem dente tem que ser só pastoso, que isso não tem influência no aspecto socioafetivo, principalmente afetivo e de aprendizagem, mas tem sim. Sim, é muito importante evoluir a textura para a musculatura, né? A mastigação interfere inclusive na voz, né? No falar. É muito importante. E a gente tem que perder esse medo, né? Procurando informação, você vai perdendo o medo de evoluir a textura. Então fica a dica, gente. Vamos lá. Quando posso dar açúcar à minha bebê? Nunca. Eu sabia que você ia dizer isso. Quase que eu respondia por você. Não, o açúcar, né, o guia alimentar, gente, o guia alimentar para crianças de 0 a 2 anos é disponibilizado de graça, certo? Na internet, para qualquer pessoa. Então, coloca no Google, guia alimentar infantil, né? Ele tinha sido feito em 2002 e teve uma releitura agora em 2019. Ou seja, tá lá novinho, tudo novinho, né? E todo profissional que trabalha com esse público tem a obrigação de ter lido este guia. Guia alimentar. Coloca lá no Google, guia alimentar. Guia alimentar infantil, de 0 a 2 anos. Guia alimentar infantil de 0 a 2 anos. Isso, tem a versão de 2002, né? E tem agora a versão atualizada de 2019. E nele a orientação é açúcar só de depois de 2 anos de idade. Seja ela qual for. Eu pego muita mãe dizendo, mas eu comprei açúcar de coco. Não importa. Pode ser açúcar de coco, pode ser açúcar de mascavo, demerara, qualquer açúcar. Não deve ser dado a nenhum bebê. Inclusive, uma divergência que tinha no antigo guia é porque açúcar já era com 2 anos, mas o mel era com 1 ano. Não era estranho? Verdade. Por causa do botulismo. Então, assim, era uma questão que sempre me perguntavam e eu dizia, tá no guia. Tá no guia. Não concordava, mas tá lá no guia. A gente é obrigado a dizer o que está no guia. Inclusive, é obrigado a dar nossa opinião também.
Mas eu dizia sempre, eu não concordo, mas está lá no guia que o mel com 1 ano e açúcar com 2. Hoje já sabe-se o consenso que tanto o açúcar quanto o mel, quanto o adoçante, qualquer coisa que vá adoçar artificialmente, ou até natural, como o mel, é só com 2 anos de idade. Aí. Minha filha tem 1 aninho. Não, essa já foi. Posso dar água de coco à minha filha 7 meses? Não. A água de coco, assim como o suco, né, a gente deixa para 12 meses. Tanto o suco quanto a água de coco. 12 meses? 12 meses, 1 aninho. Olha só. Essa eu não sabia. Muita coisa eu não sabia. Minha bebê... muita coisa mudou, porque eu criei 5. Rapaz. Não, o mais novo está com 18, então não tem como estar atualizado. Aliás, eu criei 4, né? Eu tive 5, eu sempre me confundo. Minha bebê tem 4 meses e não quer mais mamar. O pediatra pediu para eu dar suco de laranja, mimo do céu, e ela está aceitando muito bem. Posso oferecer de outra fruta? Como posso mudar? Quase muito fácil. Muda de pediatra, amor. Muda de pediatra. Ela foi radical agora. Mas, como eu falei, a gente tem que procurar profissionais que nos passem segurança, sem querer não ter ética. Você sabe que eu sou uma pessoa extremamente ética, que eu colegas ou de profissão ou com outros profissionais, mas eu acho que um profissional, ele tem que ser atualizado, certo? Então, ser atualizado é ter respeito com o seu paciente, principalmente na área da saúde. Porque as coisas mudam muito rápido, porque os estudos estão aí, né, com cada vez mais fácil o acesso. E um profissional orientar uma introdução alimentar aos 3 meses, né, como a gente sabe de todo o processo que não é para ser feito, então, assim, eu sugiro que essa mãe procure alguém mais atualizado, alguém que lhe passe realmente segurança, e que essa pessoa, já que o bebê, se não está querendo mamar, o que acontece muitas vezes, né, com tão rápido, que esse profissional pediatra, né, vai orientar uma fórmula. Não é o nutricionista, como eu já disse, que orienta a fórmula, porque fórmula é prescrição. Mas um pediatra atualizado, e nós temos bons pediatras aqui na cidade, atualizados, ele vai indicar uma fórmula que o bebê dela esteja necessitando no momento. No momento não é alimento. Suco só com 1 ano, né? A gente não começa a introdução. Isso é muito antigo de começar a introdução alimentar com suco. Isso já caiu faz tempo. Então eu sugiro que ela procure um profissional mais atualizado, em que ela sinta segurança, né? E que possa orientá-la a uma fórmula infantil, já que ele não está querendo mais mamar. Então, como você já disse antes no programa, essa pergunta é uma bebê de 4 meses. Você falou no início que o ideal da introdução alimentar é 6 meses, não é isso? Até os 6 meses, se não mama no peito, introduz a fórmula, não é assim? Exato. Tem bebês que não mamam hora nenhuma, né? Que está tomando fórmula desde o início. Existem casos específicos, né? Porque eu comecei aos 5 meses. Não é que está fazendo mal à criança, tá? Tipo, você não está matando seu filho porque você introduziu um pouco antes. Mas, tipo, 3 meses, como essa mãe falou, né? Que aos 3 meses já a criança parou de mamar e já começou no suco, ainda mais num alimento que não é indicado para essa faixa etária, nem para a faixa etária até 1 ano. Então, assim, é um pouquinho mais complicado. Eu sugiro que ela procure um profissional realmente diferenciado. Ok. Nós temos aqui, Belpia, muitas felicitações pela internet, o pessoal acompanhando, parabenizando a nutricionista, parabenizando o convite. O programa hoje está top, parabéns. Doutora Belquíria passa muita segurança no conhecimento, nas informações, e eu agradeço de coração, não deixou nome. Eu que agradeço a sua participação. Temos outro aqui, mais gente participando. Boa noite, parabéns pela convidada. O programa está maravilhoso, estou aprendendo muito. Legal.
Mais outro comentário. Boa noite, o programa hoje está top. Doutora Belquíria é uma profissional realmente competente naquilo que faz e eu conheço de perto, mas não disse quem é. Obrigada. A gente, quando faz o que gosta, né, a gente procura estar estudando sempre, né, o assunto. Eu digo ainda que eu não fiz especialização, né, devido a essa pandemia, eu não quis fazer online nem nada, eu queria fazer realmente presencial a especialização. Mas além da experiência, que a experiência nos ensina muito, mas eu estudo muito o assunto. Então, assim, eu busco sempre estar me atualizando com cursos, né, com artigos, para sempre estar trazendo aquela segurança, né, porque quando a gente tem o domínio do assunto, a gente passa segurança, inclusive, para o paciente. Belquíria, tem uma pergunta aqui de uma mãe, ela não deixou o nome, mas ela diz assim, coloco meu filho para mamar no peito, recém-nascido. Ele demora muito a pegar o bico, ele chora muito, mas eu insisto e ele consegue. Existe assim uma maneira de tornar esse momento mais fácil, mais tranquilo? A mãe de primeira viagem, eu acredito. A gente sabe o que ela está passando, né? Apoio é muito importante na maternidade, né? Uma rede de apoio, eu digo muito, é imprescindível. Eu tive muito apoio da minha família, do meu marido e tal, na minha primeira gestação, mas eu digo que é aquele momento que a gente está rodeado de gente, mas se sente só, né? Porque é uma mudança tão grande na vida da gente, no corpo e tal, e isso nos dá tanta insegurança, aquele serzinho, né? E na segunda gestação eu já tive um apoio diferente. Foi um apoio de um grupo de mães no WhatsApp, que a maioria não se conhecia, apenas pelo WhatsApp, onde a gente conversava de tudo que estava passando, né? Então, assim, viramos amigas, inclusive. E com essa mãe, né, que está nesse momento agora tão agoniada, digamos assim, eu sugiro que ela procure um profissional. Existe o serviço aqui em Currais Novos, de profissionais da enfermagem, né, que tanto vão à casa da pessoa e orienta a pega. O que está faltando para ela, possivelmente, é a pega correta, né? E o enfermeiro, né, o enfermeiro do posto de saúde mesmo, ou essas meninas que também tem esse serviço home care aqui particular, eles estão aptos a orientar essa pega, né? Então, procure um enfermeiro mais próximo do posto de saúde, mesmo nessa pandemia, a gente sabe que pode marcar e tal. Então, eu sugiro que procure um enfermeiro para orientar essa pega, porque vai ajudar demais. Então, tá aí a dica para você, mamãe, que mandou. Mais recadinhos de parabéns, né? Parabéns à doutora Belquíria, muito obrigada pelas informações. Outro, sempre assim. Ok, boa noite. Muito feliz de estar ouvindo essas informações, esses conhecimentos. Sou mãe de primeira viagem e meu filho ainda é recém-nascido, mas estou aqui atenta porque eu sei que esse momento vai chegar. É verdade, vai mesmo. Já está olhando isso, né? A gente sempre é mãe de primeira viagem, né? Todo filho é diferente, né? Tudo é diferente, tudo diferente, é incrível. A gente acha que sabe no próximo, mas a gente não sabe de nada às vezes, né? É tudo muito diferente. Eu costumo dizer que essa frase, esse clichê, ser mãe é padecer no paraíso. Eu gosto muito de dizer, olha, eu fui mãe 5 vezes biologicamente, padeço até hoje e ainda não encontrei o paraíso, viu, gente? Então, vamos acolher esse padecimento, que ele faz parte da nossa missão de mãe, né, Belquíria? E realmente tem aquilo que você fala. Romantizam a maternidade, né? Isso, era isso que eu ia dizer. Achei lindo você dizer isso, porque não é só em relação à alimentação. Esse romantismo da maternidade é em relação a tudo. Quando a gente está grávida, a gente idealiza, né, após nascimento, e é tudo completamente diferente do que a gente idealizou. E essa rede de apoio é fundamental mesmo. Concordo plenamente com você. Belquíria, olha, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de
de estar conosco ao vivo. Nós temos ainda um tempinho mínimo, mas eu quero que você usufrua dele para fazer algum complemento, dar alguma orientação, algo que você acredite que a gente não contemplou e que seja necessário. Fique muito à vontade, que dá tempo. Bom, primeiro, obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite. E você sabe que eu adoro. Eu adoro vir aqui no programa. Às vezes eu não consigo por falta de tempo. Eu tenho 2 bebês, então é um pouquinho mais difícil. Assim, o que eu tenho a dizer é para as mães que, primeiro, respirem, não romantizem, não criem expectativas. Como dizem umas amigas minhas, quem cria expectativa se frustra mais. Né? Então, procure informação, procure um profissional que lhe dê apoio, que lhe oriente de forma correta. Eu queria, não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar um profissional. Gente, por sair, nós temos ótimos nutricionistas aqui na rede pública mesmo. Eu tenho colegas excelentes na rede pública. Eu fico muito orgulhosa disso, porque a rede pública hoje daqui conta com profissionais super capacitados, né, e que buscam informações e cursos super atualizados. Então, assim, não é porque está no posto de saúde que vai saber menos, de jeito nenhum. Então, assim, informação é poder. Procure informação, procure um apoio, né, e sempre varie a alimentação do seu filho e, pelo amor de Deus, evolua a textura. Sempre evolua a textura. E deixe as baganas para quando eles estiverem maiores, indo para a festinha. Já sabe, evoluir postura, líquido, pastoso, sólido, não é isso, Belquíria? Evoluindo. Começa a machucar um pouquinho, depois um pouco menos, vai machucando um pouco menos, vai começando os pedaços, até que a criança coma integral. É que com 1 aninho ele esteja comendo a alimentação da família. Sugiro à família também que coma o mais correto possível. Eu sempre pego mães que, meu filho não come fruta, e eu sempre pergunto, a senhora come fruta? Não. Então, assim, como é que você quer que seu filho coma fruta se você não come fruta, não come verdura? A criança não vai à feira, né? A criança tem que ter a variedade em casa. Sejamos exemplo, sempre. A gente tem que ser exemplo em tudo, para sempre. Também na alimentação. Belquíria, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os que participaram, tá? Pelo WhatsApp, pelo Instagram. E apareceu o tempo inteiro o endereço de Belquíria lá no Instagram. Vai lá no Instagram, confere, @Belquíria_Medeiros, que vale a pena, ter muita coisa legal, muita informação para você acompanhar, ok? Então tá aí, Ranieri mostrando, olha só, gente, como é a experiência de introdução alimentar vivencial. E aproveitar, já que você está mostrando a rede social de Belquíria, nós também temos a rede social do programa, tá? Você vai lá no canal do YouTube, Programa Essencial CN, entra lá, você vai lá, tem um playlist, olha, tudo isso lá publicado, tem um playlist, você escolhe o que você quer ver, se é entrevista, se é quadro, tem muita informação, muita coisa bacana. O quadro Alimentação Saudável de Belquíria, muita coisa bacana para você ver, ok? Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua participação de casa, gratidão, Belquíria, beijão aí nas crianças, no maridão que ficou com eles para nos ajudar, e até a próxima semana, fiquem com Deus. Tchau. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A exibição do programa Essencial ao vivo terminou, mas você pode continuar nos assistindo pelas redes sociais do programa. Esta semana eu conversei com a nutricionista doutora Belquíria Medeiros, especialista em nutrição clínica e em nutrição esportiva funcional. Nós conversamos sobre nutrição infantil e introdução alimentar, tema que Belquíria se apaixonou depois que foi mãe de 2 crianças. Vale a pena você conferir as perguntas que ela respondeu sobre introdução alimentar
as mamães telespectadoras. No quadro Em Dia com a Saúde, o otorrinolaringologista Dr. Pedro Cavalcante fala sobre imunidade. Vale a pena conferir. E você pode assistir muitos outros vídeos no nosso canal no YouTube, Programa Essencial CN. Vai lá, conhece a nossa página, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações todas as semanas.